Eu queria dar continuidade a uma série que nós começamos um tempo atrás. É uma série de 4 sermões, esse é o segundo sermão da série, pregando a Cristo a partir dos Salmos. Nosso último sermão a gente analisou o Salmo de Davi, o Salmo de número 2, que nos apresentou como as nações, as pessoas, a sociedade tem se levantado contra o reino do Senhor e contra o seu ungido, o principal rei da linhagem de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e como Deus reage diante dessa rebeldia, e como Ele governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Hoje a gente vai voltar a nossa atenção para um salmo também messiânico, é o salmo de número 22, por isso eu convido para que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no salmo de número 22. Salmo de número 22. Como você já deve ter percebido na sua Bíblia, esse é um salmo bem grande, um salmo tanto quanto grande. E por essa razão, ele traz algumas dificuldades para a nossa exposição. Porque pregá-lo apenas parte, nós deixaremos de lado o entendimento completo do salmo. Pregá-lo todo, nós levaremos um bom tempo. Apesar de que, como hoje já é um novo tempo, um novo horário, ontem acabou o horário de verão, isso quer dizer que eu ganhei 1 hora de exposição. Mas eu achei melhor não usar essa 1 hora. Então, pregá-lo na sua profundidade seria também, seria muito longo. Então, eu quero tentar ver com vocês esse salmo e a metodologia. Eu queria só apenas dar um mapa da nossa exposição para que você entenda. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entender um pouco sobre o gênero literário desse salmo, que tipo de salmo é esse salmo, e depois nós vamos fazer uma leitura comentada. Para que você entenda o que o salmista quer dizer, eu vou ler o salmo, enquanto eu for lendo o salmo, nós vamos comentando algumas partes do salmo, para que você entenda os links entre, para que você entenda a unidade entre uma parte e outra. E enquanto nós fazemos isso, eu queria também chamar a sua atenção para algumas aplicações. E depois que nós fizéssemos esse processo, nós terminaremos, se Deus quiser, e assim nos permitir, nós terminaremos falando do aspecto cristocêntrico, messiânico desse salmo. E se nós fôssemos de início pensar em uma palavra para definir o Salmo 22, a palavra seria extraordinário. Esse é um salmo belo em todos os aspectos. No aspecto poético, ele tem uma estrutura fora de sério. No aspecto histórico, ele traz elementos que nos ajudam a entender o plano da salvação, a obra da redenção, a história da redenção. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vimos nele também o que é de maior, o que é mais impressionante, que é o seu caráter messiânico. Não há dúvida que esse salmo, ele fala de Davi e da sua angústia e da sua dor. Mas há alguns aspectos desse salmo que ele ultrapassa a própria vida de Davi. Em uma leitura dele, nós perceberemos que esse salmo claramente fala de Cristo Jesus e do seu sofrimento. Esse salmo foi a voz de Cristo, a voz dos evangelistas e até mesmo de alguns autores, de algumas epístolas de Cristo na cruz. Esse poderia muito bem ser chamado o Salmo da Paixão. Foi a voz de Cristo no seu momento de dor. Nele nós encontramos o grito perplexo de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Nele nós encontramos os escárnios daqueles que estavam ao pé da cruz. Nele nós temos referência dos cravos que entraram nas mãos e nos pés de Jesus. Nele nós vemos as pessoas lançando sorte
sobre as suas vestes. Aquilo que nós lemos em Mateus, capítulo de número 27, está intimamente ligado com esse salmo, e os evangelistas o usaram com esse propósito de apresentar a Cristo. Quando nós olhamos então esse salmo, nós percebemos que ele basicamente é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo de número 21, e aqui nós temos um lamento profundo escrito por Davi. Vocês vão observar na leitura que nós faremos que esse lamento ele tem um misto entre profunda tristeza e grande esperança. Uma leitura desatenta desse salmo parece que Davi escreveu em dois estágios. Parece que uma parte ele escreveu no momento da dor, e outra parte ele escreveu em um momento de esperança, num momento de confiança, em um tempo de vitória. Uma leitura desatenta pode te levar até a entender que não é o mesmo autor, parece que ele não está dizendo as mesmas coisas. Uma interpretação errada desse salmo pode até levar a entender que Davi está sendo incoerente com as suas palavras. Ora ele está desesperado, ora ele está extremamente confiante. No entanto, ele escreve essas coisas em um pacote só. Isso descreve a nossa alma, é assim que nós somos. Nós sabemos que Deus é soberano, que Ele reina sobre tudo, sobre todos. Nós sabemos que Ele governa as nossas vidas. Mas no momento da dor, a gente tem esses sentimentos que o salmista aqui teve. E ao mesmo tempo que nós cremos, nós nos encontramos desesperados, ansiosos. E esse salmo vai tratar exatamente disso. Ainda no aspecto estrutural desse salmo, observe que, eu queria que você observasse que na leitura sempre 3 pronomes vão ser bem usados. O pronome tu, o pronome eu e o pronome eles. Sempre haverá uma referência a Deus. Sempre haverá uma referência ao próprio salmista e à sua situação. E sempre haverá uma referência a eles, que são os inimigos, não apenas do salmista, mas do Senhor e do seu ungido maior, Cristo Jesus. Tendo dito isso, eu queria chamar então a sua atenção exatamente para a leitura do texto e alguns comentários enquanto nós lemos. Eu queria que você acompanhasse a leitura que vai ser sempre apresentada aí no slide. O versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde. Não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. O salmista começa já apresentando o seu desespero, a sua situação de abandono. E imediatamente ele já coloca a razão pela qual ele se sente assim. O verbo porquê que aparece aí, ele introduz o que será dito no final do versículo 1 e também no versículo de número 2. Ele introduz 3 queixas que o salmista vai apresentar diante de Deus. A primeira delas é que o Senhor abandonou o seu parceiro. E a linguagem que ele usa aqui é a linguagem de um contrato. É a linguagem de uma aliança. E ele está dizendo: Senhor, nós temos um contrato. Nós fizemos um pacto. O Senhor me chamou para que eu pudesse reinar. O Senhor me chamou para que eu pudesse fazer parte do teu reino. E eu disse sim. E nós firmamos um acordo. Agora, o Senhor está fazendo algo que o Senhor não deveria fazer. Ninguém abandona um parceiro. Ainda mais quando um parceiro é um parceiro de aliança. Mas o Senhor me abandonou, diz ele. O versículo de número 1 ainda diz que Deus está longe. E essa é a queixa central desse salmo. A ideia de um Deus distante, ela está presente no versículo de número 1. Ela se encontrará novamente no versículo de número 11 e finalmente no versículo de número 19. E aqui está a maior angústia desse salmista.
Porque Deus, como diz o Salmo de número 46, versículo de número 1, deveria ser o auxílio bem presente. Agora, aparentemente, está distante da angústia. Observe vocês que ele diz que ele clama. A palavra bramido aí poderia ser traduzida como o rugido do leão. Ele diz: eu clamo, eu grito e eu faço isso em alto e bom som. Mas o Senhor não tem dado ouvido à minha oração. E o versículo de número 2 diz que essa dor, ela é constante. A palavra que aparece aí no versículo de número 2, dia e noite, quando elas aparecem juntas, essas duas expressões, ela quer expressar a ideia de constância, ou seja, o sofrimento, a luta, esse sentimento de abandono que o salmista está sentindo, ele não sente por um dia. Não é um momento que acontece quando ele vai dormir, ou quando ele acorda, ou quando ele chega do trabalho, não. Assim ele se sente de dia e de noite. Na segunda e na terça, na quarta e na quinta, na sexta e no sábado e também no domingo. Agora observe vocês que o versículo de número 3 até o versículo de número 5, parece que agora o cenário muda. Versículo de número 3 começa com um contraste já. Observe que ele começa dizendo: contudo, entretanto, porém, tu és santo. E ele diz que agora esse Deus, ele é entronizado entre os louvores de Israel. A ideia de santo aqui é que Deus, ele é tanto soberano, ele é tanto diferente de nós, ele não é semelhante a nós, ele está acima de nós, mas que ele também não se contamina como ser humano. Ele é livre de qualquer erro, ele é livre de qualquer pecado, ele é livre de qualquer engano. Se inicialmente ele diz que Deus parece estar quebrando a sua aliança com ele, agora, de forma contrastante, ele diz que não, isso não é uma verdade. Talvez isso seja uma coisa da minha cabeça, porque em ti não há pecado. O Senhor jamais deixaria de fazer aquilo que o Senhor falou. O Senhor jamais deixaria de cumprir as tuas promessas. E eu sei que o Senhor é santo. E não apenas isso, eu sei de algo mais. Porque eu conheço a história do meu povo. Eu sei que essa aliança que o Senhor fez com Abraão, ela permanece até os dias de hoje. E eu posso contemplar a tua fidelidade olhando para o passado. E ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que os seus pais, eles confiaram no Senhor. E o que Deus fez? Nesse momento de dor, no momento de angústia, quando eles depositaram a sua fé no Senhor, ele diz: e o Senhor os livrou. Ele diz: olha, eles clamaram ao Senhor no momento de angústia. E o que aconteceu quando eles clamaram? Eles não foram confundidos, ou talvez uma outra tradução seria: eles não foram envergonhados. Eles não foram envergonhados. O Senhor honrou a tua palavra. O Senhor foi fiel às tuas promessas. Isso aqui nos leva a 3 aplicações rápidas. Eu queria chamar a sua atenção para cada uma delas. A primeira delas é que nos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa se voltar para Deus e não contra Deus. Nos momentos de angústia da nossa vida, nós precisamos nos voltar para Deus e não contra Deus. É uma coisa muito curiosa que nos momentos da dor, normalmente a gente quer fugir de Deus. Quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, a primeira coisa que a gente faz é sumir da igreja. Como pastor, eu já tive muito essa experiência. Olha, o que está acontecendo com você? Eu não tenho te visto na igreja. Nossa, pastor, tenho passado por uns momentos difíceis e é interessante que nesses momentos a gente tem que entender que nós precisamos nos voltar para Deus e não contra Deus. E talvez a história que mais ilustra isso é a história de Noemi. Noemi saiu de casa em busca de alimento com a sua família. E ela deixou Belém.
em busca de alimento. Em uma terra estranha, ela perdeu primeiro o marido, depois ela perdeu os 2 filhos. E agora ela está nessa situação. E diz no texto, no capítulo 1, que ela se lembra, ela tem a informação que Deus agora estava usando de misericórdia do seu povo e Deus se lembrara do seu povo. E nesse momento ela toma uma decisão que muda a história da sua vida. Ela decide voltar para Belém. Ela decide se voltar para Deus. Nos momentos difíceis não é contra Deus que nós devemos nos voltar, mas sim para Deus. É por isso que o Salmo de número 42 diz que o salmista está abatido, a sua alma está abatida. As lágrimas são o seu alimento, não apenas de dia, mas também de noite. Mas o Salmo de número 42 diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele diz: a minha alma tem sede de ti. Nesses momentos a gente precisa voltar para Deus e não contra Deus. Além disso, o abandono de Deus pode ser até aparente, mas ele nunca é real. E talvez a melhor maneira de ilustrar isso seja uma experiência que eu tive com a Laurinha quando ela era um pouco menor. Desde pequena a gente ensinou a Laurinha que ela precisava dormir sozinha. Então, com mais ou menos 3 meses, ela já dormia sozinha no berço e a noite toda. No entanto, quando chegou uma fase da vida, uma coisa estranha para nós aconteceu. Porque a gente colocava a Laurinha, enquanto a gente estava perto, ela ficava tranquila. Mas quando a gente saía, ela chorava. A gente estava com ela na sala e ela estava tranquila. Se a gente saísse para ir para a cozinha, ela chorava. E eu não conseguia entender aquilo. Pai de primeira viagem, então, eu perguntei à pediatra: olha, por que isso acontece? Ela falou: não, agora ela já está reconhecendo a vocês. E ela, na cabeça dela, quando vocês saem do campo de visão, é como se ela estivesse sozinha. É um sentimento de abandono. Era uma coisa automática. Quando ela nos via novamente, ela voltava a sorrir e a brincar. Mas quando nós saíamos da presença dela, ela ficava apavorada. Só que onde é que nós estávamos? Nós estávamos ali perto. Nós não tínhamos andado nem sequer 10 metros. Às vezes era coisa de 2 metros. Nós estávamos presentes. Mas aparentemente nós estávamos ausentes. Isso porque é o que a gente aprende aqui com esse salmo. Aparentemente parece que Deus estava ausente, ele clamava e Deus não ouvia, mas Deus estava presente. Deus se fazia presente e ele sabia disso. Uma outra coisa que nós aprendemos com esse salmo é que o silêncio de Deus não é sinônimo, nunca, de inatividade. Não é sinônimo de inatividade. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando em nós, através de nós e, sobretudo, apesar de nós. E talvez a melhor história que ilustre isso seja a história de José. Quando eu leio a história de José, eu percebo que durante boa parte da narrativa, você não encontra ações concretas de Deus. Isso nos leva a algumas perguntas, por exemplo, aonde estava Deus quando José foi vendido pelos irmãos? Simplesmente por um ódio e uma inveja. Aonde estava Deus quando ele foi parar injustamente no fundo do poço? Aonde estava Deus quando ele, por ser fiel a Deus, ao seu Senhor, foi parar novamente injustamente na prisão? Aonde estava Deus quando ele na prisão, mesmo fazendo bem, agora é esquecido? Aonde estava Deus durante todo esse tempo? A resposta a todas essas perguntas é uma só. Deus estava por trás do cenário, trabalhando na vida de José e para a vida de José. Isso porque o silêncio de Deus não é sinônimo de inatividade.
Não é sinônimo de que ele não está trabalhando, não é sinônimo de que ele não está governando, não é sinônimo de que ele está distante, não. O silêncio de Deus nunca é sinônimo de inatividade. Só que o salmo ainda continua. E agora nós chegamos ao versículo de número 6 a 8. Observe que o versículo de número 5, ele terminou com a palavra confundidos, que poderia ser traduzido também como envergonhados. E agora ele usa esse link para apresentar o contraste entre aquilo que aconteceu no passado com o que estava acontecendo com ele. E observe mais uma vez o contraste, a gente tem aqui mais um contraste profundo. Ele diz, mas eu. Lembre que antes ele começou dizendo, contudo tu. Agora ele diz, porém mas eu sou verme. E ele continua a dizer, não homem. E ele começa a descrever o quanto os homens têm o desprezado. Ele começa a dizer como as pessoas estão zombando dele. E essa zombaria é a mais profunda que possa existir. E essa profundidade é apresentada pela ideia de menear a cabeça. E eles ainda zombam dizendo, olha, você confiou em Deus. Agora que ele venha te salvar, que ele venha te livrar. Observe que nos versículos anteriores ele disse assim, os nossos pais confiaram em ti e o Senhor livrou. Agora ele está dizendo, e eu confiei no Senhor. Agora olha como está a minha situação. Olha como está a situação, olha como está a minha vida. Agora o cenário muda novamente. Agora o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Mais uma vez há um contraste. Contudo, tu és quem me fez nascer. E aí ele continua dizendo que Deus não apenas trouxe a existência, mas Deus o sustentou no seio da sua mãe. Que Deus cuidou da vida dele. E aí ele começa a usar aspectos paralelos para dizer o quanto esse Deus cuidou da vida dele desde o início. E aqui ele se volta para uma fé profunda na providência do Senhor. E o que ele está dizendo aqui em uma frase é, eu sei que antes de tudo, é o Senhor que é responsável pela minha vida. Eu sei que eu estou aqui a temer. Eu sei que a situação aos olhos humanos não é nada boa. Eu sei que os meus inimigos, eles parecem maior do que eu. No entanto, há uma convicção no meu coração. E a convicção que reside no meu coração é, a minha vida está nas tuas mãos e não nas mãos deles. A minha vida pertence ao Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe a existência. Foi o Senhor que cuidou de mim. E se é assim, eu sei que o Senhor vai cuidar, porque eu faço parte da sua aliança. E agora tem mais uma fé robusta que se apresenta dentro da providência de Deus. E diante disso, ele então faz uma pergunta que aparece aí no versículo de número 11. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 11, quando ele faz então um pedido. Ele diz, não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. E ele sabe que Deus, observe que mais uma vez, a questão dele não é a proximidade dos inimigos. Isso é uma coisa curiosa nesse salmo. Ele não teme esses valentes que são apresentados e que ele vai continuar a apresentar as suas ações. Seu maior temor é que Deus não esteja ali do seu lado. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu sei que no dia que o Senhor vier, acabou. Eu sei que eles são fichinha para o Senhor. Por isso, vem me socorrer. Eles estão mais próximos do que o Senhor de mim. Eu preciso da tua ajuda. E aí a gente aprende uma coisa interessante em relação a esse salmo, principalmente em relação a esse aspecto da providência. É que você e eu, nós podemos até não entender o sofrimento no tempo presente. Mas nós não podemos duvidar de que Deus tem um plano futuro. Você pode até não entender
o sofrimento presente, mas você não pode duvidar de que Deus tem um plano futuro. Isso você não pode duvidar. Você pode olhar para a situação da sua vida, você pode olhar para como as coisas andam e você pode não entender nada disso. Mas você não pode, de jeito nenhum, em hipótese alguma, duvidar de que Deus tem um plano. Porque a sua vida não é obra do acaso. A sua vida não é fruto das coincidências da vida. A sua vida não é fruto de uma falta de planejamento familiar. Você só vê a existência porque Deus assim o quis. E de tal maneira que Ele governa todas as coisas da sua vida. E se você faz parte da aliança, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Por isso você pode não entender muita coisa, mas você não pode duvidar que Ele tem um plano. E se você tem essa fé robusta de que Ele tem um plano, você pode pedir o seu socorro e você pode acreditar de que Ele de fato vai te socorrer. Só que o Salmo ainda continua, e agora os versículos de número 12 e 18 faz uma descrição da angústia do salmista, só que essa descrição ela é surreal. Ela ultrapassa todas as coisas. Olha o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Apresenta seus opositores. E as imagens são fortes. Porque fala de touros. Fala de leões. E eles vêm contra o rei. E o texto continua, versículo de número 14, agora vai dizer de como o impacto dessas ameaças e dessa rebeldia, como isso traz um impacto à vida do salmista. E aí a sua alma, a sua alma começa a sofrer. E é apenas diz o texto, não apenas uma dor física, mas é uma dor também emocional. O seu vigor foi embora. Na verdade, até mesmo a língua se apega ao céu da boca. E ele está à beira da morte. Mas ele continua a dizer que ainda esse ataque continua a ser brutal. Porque ele está se sentindo cercado, acuado. E eles vêm com ele com violência. E aí aparece no versículo de número 18, observe que eles lançam sorte sobre as suas vestes. Isso que vai acontecer com o nosso Senhor também. E aqui é uma descrição, gente, de que os inimigos já o consideram como morto. Se estão lançando sorte, é porque já o consideram como sendo um morto. E aí o cenário muda mais uma vez. Mais uma vez há um contraste. Tu, porém, Senhor, ele diz, não se afaste de mim. Ele diz, olha, o Senhor é a minha força. Eu preciso que o Senhor venha me socorrer. Ele diz, olha, eu preciso que o Senhor me livre. Eu preciso que o Senhor me salve. E aqui o salmista está dizendo basicamente 4 coisas. Ele diz, fica perto, Senhor. Não se distancie. Ele diz, socorre-me, mas faz isso rápido. Ele diz, livra-me. Ele diz, salva-me. E aí nós entramos na última parte do Salmo. Versículo de número 22 até o versículo de número 31, nós temos um louvor antecipado. Isso é uma coisa linda desse Salmo. E uma coisa linda dos Salmos de lamento. Porque no Salmo de lamento, sempre eles estão em dúvida, a sua alma está abatida, eles estão confusos em várias partes. Mas a fé é tão robusta e a confiança no Deus soberano é tão grande, que normalmente Salmos de lamento termina com um tipo de louvor antecipado. Onde ele traz para o presente as vitórias que ainda virão no futuro. Mais uma vez, sabe qual é a cena que me vem à mente? Quando Ana vai orar no templo, ela está sofrendo, ela é estéril. O seu marido tem uma outra mulher que lhe dá filhos e ela provoca Ana. E Ana vai no templo e ela derrama a sua alma.
Ela está angustiada, ela está se sentindo abandonada. E ela derrama a sua alma diante do Senhor. E sabe o que mais me impressiona naquele texto? É exatamente o final, o último versículo dessa parte do capítulo 1 da oração de Ana. Porque depois de conversar com o profeta, diz o texto que ela saiu e o seu semblante já não era mais triste. Observe vocês que a situação não mudou. Ana vai voltar para casa, mas ela não vai voltar para casa com o menino nos braços. Ela não vai poder dar alegria ao seu esposo de ter um filho. Ela não vai correr atrás do menino campo afora. Ela não vai brincar no final da tarde com ele. Ela não vai ter um menino para dar de mamar. Mas não há mais tristeza no coração de Ana. Há alegria. Porque quando a situação não muda, nós precisamos aprender a mudar o foco do nosso coração. E é isso que Ana faz. A situação não muda, mas ela muda o foco do seu coração. E o salmista agora, ele olha para frente. E ele vai dizer de como ele pode louvar ao Senhor por essas vitórias. E agora eu queria convidar todos vocês, seguindo a projeção que está aí, que lesse essa segunda parte. Vamos todos juntos a uma só voz. Versículo de número 22. Vamos lá? Aos meus... E aí ele então termina esse salmo louvando ao Senhor. E como ele apresenta esse Senhor como um grande rei que governa sobre tudo e sobre todos. Os seus inimigos, aqueles que se apresentam como leões, como touros, eles não são nada diante desse rei. E agora aquele coração perturbado, desesperado, encontra uma fé robusta no Senhor e agora ele acalma-se. E diante disso ele louva e bendiz o Senhor. Porque ele sabe que a sua vida está nas mãos desse grande rei. O que a gente aprende desse salmo agora sobre Cristo? Eu queria apresentar algumas coisas. Em primeiro lugar, o sofrimento de Davi foi apenas uma sombra do que seria o sofrimento de Cristo. Quando a gente olha para essa descrição, a gente já se identifica com Davi e já olha a grandeza do seu sofrimento, mas isso aqui ainda é sombra diante do sofrimento de Cristo na cruz. A Bíblia diz que o seu sofrimento foi tão grande, que ele chegou a orar, pedindo ao Senhor que passasse esse cálice. O seu sofrimento foi tão profundo que ele chegou a suar sangue.
Isso só acontece quando algumas condições excepcionais são apresentadas na vida de um ser humano. Isso é um fenômeno raríssimo. Isso é um fenômeno provocado por uma fraqueza fria, uma fraqueza física profunda, acompanhado de um abatimento e uma dor emocional sem tamanho. Quando o medo é grande, os vasos sanguíneos, então, eles são rompidos e a pessoa passa por essa situação. Isso porque o nosso Senhor sofreu fisicamente, emocionalmente e espiritualmente quando os nossos pecados caíram sobre Ele naquela cruz. Agora, esse sofrimento do nosso Senhor, ele é importante de um aspecto prático da nossa vida, porque Ele é alguém que se identifica conosco e com o nosso sofrimento. Porque Ele passou por todo tipo de sofrimento, Ele sabe muito bem o que é sofrer. E agora deixe-me dizer por que Ele é um conselheiro melhor do que outros conselheiros. Talvez se você vier conversar comigo para falar de um problema de depressão, por exemplo, que você tenha, ou um problema de tristeza profunda, ou de uma amargura de alma sem tamanho, e você vier conversar comigo, eu vou chegar para você e eu vou dizer que eu imagino essa dor. Pelo que eu já li, pelo que eu já aconselhei outras pessoas, eu faço ideia do que é passar por um momento profundo de angústia. Mas eu apenas faço ideia, eu não sei o que é isso. E sabe por que eu não sei o que é isso? É porque, graças a Deus, e eu espero que Ele me livre ainda disso pelo resto da minha vida, eu nunca passei por isso. Eu já passei por muitas dificuldades, mas essa é uma dor que eu ainda não senti. Mas o nosso Senhor, Ele passou por todas essas coisas. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sentir dor. Por isso que no momento da sua dor, você pode ir a Ele. Porque Ele conhece essa dor. E porque Ele conhece isso, Ele é aquele que mais tem condições de te ajudar. Então esse aspecto da humanidade de Cristo, ele é fantástico na minha opinião. Porque Ele não é um Salvador distante de nós. Ele não é alguém que está do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo que Ele é esse Rei soberano, Ele é alguém que veio e armou a sua tenda no meio de nós. João diz que Ele armou o seu tabernáculo, Ele tabernaculou conosco. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrer. Por isso a gente pode ir a Ele, porque a gente encontra consolo de alguém que não apenas imagina o que é sofrer, de alguém que de fato sabe o que é sofrer. Mas eu queria dizer uma outra coisa. E aqui a gente precisa entender, e eu queria que você voltasse para a liturgia agora. Porque é o seguinte, esse salmo de lamento, ele é um salmo que o salmista está apresentando a sua queixa diante do Senhor, mas essa queixa é apresentada, tudo o que ele diz do seu sofrimento, a sua comparação do seu sofrimento atual com o sofrimento do seu sofrimento atual com as bênçãos que o seu povo já tinha no passado, todos esses contrastes que nós ouvimos, é simplesmente para mostrar a sua situação e para pedir socorro. Por isso que esse não é um salmo onde ele está se voltando contra Deus. Aparentemente a gente lê alguns salmos e a gente pensa assim, à primeira vista, que há um ato de murmuração. A gente encontra até palavras fortes e a gente até se confunde e diz assim, como que esse cara usou essas palavras falando com Deus? Na verdade, isso aqui são recursos poéticos. O lamento só é feito porque de fato ele acredita que quem está do outro lado pode escutá-lo, senão ele nem fazia essa oração.
Por isso, antes de mais nada, todo lamento é uma mini declaração de fé, de confiança. Ele está dizendo: Senhor, olha para a minha situação, eu preciso do Senhor. E mais, eu não tenho outra pessoa, eu não tenho mais ninguém. É o Senhor mais ninguém. É um pedido profundo de socorro. E nesse pedido de socorro há um aspecto profundo, sabe qual é? O aspecto de que Deus venha e faça justiça e cumpra a sua parte na aliança. Agora eu queria que você, à luz disso, olhasse para o que Jesus disse na cruz. E para o que aconteceu logo depois que ele disse essas palavras e entregou o seu espírito. Porque Jesus orou, e a voz de Jesus foi o Salmo 22, versículo 1. E ele clamou: Senhor, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E com esse clamor, ele está, entre outras coisas, reivindicando que Deus agora venha e faça justiça. E cumpra o aspecto da aliança. Por isso que a gente não pode entender as palavras de Jesus na cruz, olhando apenas o versículo 1 desse salmo. É preciso entender o salmo todo, e o aspecto todo do lamento. E vocês observaram na leitura que nós fizemos na liturgia, olha só o que diz aí. Diz o versículo de número 46, que ele faz esse clamor emocionante. Ele brada em alta voz. O versículo de número 46 diz que as pessoas não entenderam e acharam que ele estava chamando por Elias. O versículo de número 49 fala da zombaria. Agora olhe novamente, versículo de número 50. Depois de ter brandado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. A vida dele não foi tirada, ele que deu. Ele deu e ele tomou na hora que ele quis. E naquele momento, o que aconteceu? O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. E aí coisas extraordinárias aconteceram, e um centurião, agora aquele que é representando aqui os povos, está ao pé da cruz. E qual é o reconhecimento que ele tem? De que esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E vocês observam que quando a zombaria aconteceu trazendo algo que Jesus já tinha dito e que nós aprendemos no Salmo de número 2. Porque ele diz, quando ele instaura o seu reino, o decreto foi: esse é o meu filho. E durante todo o tempo do seu ministério, Jesus se referiu a isso como Filho de Deus, apontando para a sua divindade. Mas eles zombaram de Jesus. Eles escarneceram de Jesus. Mas agora ele está na cruz. E agora ele consuma a sua obra. Por isso que uma das últimas palavras que ele diz na cruz é: está consumado, tetelestai, está pago, não há mais dívida. A obra foi completa. E ele entrega a Deus agora o seu Espírito. E diz o texto que agora aqui ele é apresentado como aquele cordeiro que a gente leu em Apocalipse capítulo de número 5. O Pai agora o coloca em um estado de honra. E é declarado em alto e bom som. E será declarado agora por toda a história de que esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Mas não apenas isso. O texto continua a dizer que esse brado de Jesus, ele apresenta uma outra coisa. Lembra que em todo lamento, há um aspecto de confiança. E Jesus aqui agora é apresentado como um aspecto de fé. Ele é a fé sem dúvidas.
Uma fé mais robusta que alguém já pode ter na sua confiança na obra do Pai. E porque ele tem essa fé, ele pode fazer uma coisa. Ele pode confiar de que o Pai vai cumprir o plano até o final. Por isso, ele pode antecipar uma vitória. E sabe o que ele está dizendo com isso? Que a história não termina na cruz. Ele está dizendo com isso que a história tem uma continuidade. Que o seu reino que foi instaurado não termina naquela cruz. Isso os discípulos não entenderam essa mensagem. E eles tanto não entenderam, que diz-nos as Escrituras, que depois desse evento, alguns foram pescar, outros voltaram para os seus lares. E lá em Lucas, capítulo de número 24, Jesus se coloca ao lado de 2 discípulos. E Jesus percebe que eles estão abatidos. E Jesus questiona o abatimento de alma. E ele diz: você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Como eles pegaram o nosso mestre e o crucificaram. E ele diz: e nós esperávamos que seria ele que haveria de redimir a Israel. Mas agora ele está morto. E é interessante que Jesus o chama. E Jesus começa a apresentar a sua obra, começando lá da lei, passando por todos os profetas e talvez por algum desses salmos. E Jesus diz: vocês são tão nécios de coração, vocês são tão tardos para acreditar. Vocês não sabiam que a história continua depois da cruz? E essas verdades aqueceram o coração desses discípulos. E a minha oração é que de fato essa mensagem que aponta para Cristo possa aquecer o seu coração em saber que a vida continua depois da cruz. E essa é a segunda parte desse salmo, apresenta um rei que agora governa, apresenta um reino justo. Isso porque o nosso Salvador não ficou pendurado no madeiro, nem preso num túmulo. Ele ressuscitou e o seu reino continua. E aqueles que fazem parte da sua aliança, um dia estará com ele para todo sempre. Todo sempre. E nesse dia não haverá mais sentimento de que Deus está longe, porque ele vai habitar no meio de nós. Nesse dia não haverá mais essas tristezas, porque ele vai arrancar dos nossos corações toda a tristeza. E diz as Escrituras que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá mais dor, não haverá mais problemas, não haverá mais pecados para serem enfrentados. E nós estaremos com ele para todo sempre. Porque a cruz não é o fim. Porque Deus não desampara aqueles que são seus. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria te convidar para que você cantasse esse hino. Mas eu queria te convidar para que você cantasse-o assim de todo o seu coração. Para que você fizesse desse hino realmente